Eu sempre dizia nas minhas palestras que cada grande ideia nasce duas vezes, primeiro na mente, depois no mundo. Era meu mantra desde que fundei a Perspectiva há 12 anos. Beatriz Fernandes, 38 anos. A mulher que transformou uma pequena sala alugada no Itaim em uma das agências mais respeitadas de São Paulo. Quando me olhava no espelho, via uma empresária de sucesso. Deveria ter olhado mais atentamente para o que acontecia atrás de mim. Naquela sexta-feira ensolarada, eu finalizava a apresentação da campanha Respire para minha equipe. A ONG ambiental tinha orçamento limitado, mas investi semanas nela, muito mais do que em contas maiores. Há projetos que tocam nossa alma de forma inexplicável, não é mesmo? Este era um deles. A campanha combinava simplicidade visual com uma mensagem poderosa sobre a preservação da Mata Atlântica, algo que sempre me foi caro desde a infância. E é por isso que acredito que vamos ganhar o Grande Prêmio de Design na semana que vem, concluí enquanto meus 12 funcionários aplaudiam. Vi Felipe, meu diretor financeiro e namorado de 3 anos, sorrindo do fundo da sala. Ele fez nosso sinal discreto, aquele toque no relógio que criamos no início do relacionamento. Éramos bons em criar códigos e péssimos em comunicar o que realmente importava, como descobriria em breve. Renata, minha sócia desde a fundação, levantou-se para acrescentar alguns comentários sobre o impacto comercial da campanha. Pessoal, não é só uma campanha, é um statement no mercado, disse ela com aquela confiança que sempre admirei. Quando ganharmos esse prêmio, as portas do mercado internacional vão se abrir. 12 anos de parceria, desde os dias na PUC, quando todos diziam que 2 mulheres não sobreviveriam no mundo competitivo da publicidade. Como estava enganada ao pensar que conhecia quem caminhava ao meu lado nessa jornada. Meu apartamento no Itaim era meu refúgio, espaçoso o suficiente para ser confortável, pequeno o suficiente para manter-me humilde. Uma parede inteira transformada em moodboard táctil, onde fixava texturas, cores e recortes que me inspiravam. Naquela noite, Felipe veio com uma garrafa de vinho argentino, aquele Malbec, que descobrimos juntos numa viagem a Mendoza. Ao futuro, ele brindou, aqueles olhos castanhos me estudando por cima da taça. Depois do prêmio, acho que temos uma conversa pendente sobre expandir não só a empresa, mas também nós. Quase engasguei com o vinho. Em 3 anos de relacionamento, era a primeira vez que Felipe insinuava algo sobre formalizar nossa relação. Você está falando de... Deixei a frase no ar, sentindo uma mistura de surpresa e cautela. Estou falando de muitas possibilidades, Bia, respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Essa campanha vai mudar tudo. Beijou minha testa, um gesto que sempre achei mais fraternal que romântico, e imediatamente mudou de assunto, perguntando sobre detalhes financeiros da apresentação. Felipe sempre retornava aos números como um nadador voltando à superfície para respirar. Renata me ligou às 11 da noite, algo incomum para alguém que raramente trabalhava depois das 18. Desculpa o horário, mas preciso confirmar se você assinou os documentos da renovação do contrato com o Banco Nacional. Sua voz soava diferente, como se estivesse lendo um script mal ensaiado. Assinei ontem, está tudo na pasta azul no meu escritório, respondi, segurando um bocejo. Tá tudo bem, Ré? Houve uma pausa longa. Claro, só estou ansiosa com a premiação. Boa noite, Bia. Desliguei pensando que ela estava apenas nervosa. O que eu não percebi é que aquele telefonema tinha um propósito muito específico, e não era sobre o Banco Nacional. Na manhã seguinte, encontrei minha irmã Luísa para nosso café semanal na padaria Bela Vista, aquela da esquina que tem o melhor pão na chapa da cidade. Você confia demais nas pessoas, Bia, ela comentou, enquanto eu falava animadamente sobre os novos projetos da agência. Luísa, 10 anos mais nova, com seu piercing discreto e um código de programação tatuado no pulso, sempre foi minha antítese, cautelosa, onde eu era confiante, analítica, onde eu era intuitiva. Um dia isso vai te machucar, ela insistiu. Sorri, pensando que era apenas o ceticismo natural de uma programadora que passa o dia procurando falhas em sistemas. Se ao menos eu tivesse dado mais atenção às falhas no meu próprio sistema. O e-mail da comissão organizadora do Grande Prêmio chegou numa terça-feira chuvosa.
Temos o prazer de confirmar que a Perspectiva é finalista na categoria principal. Li em voz alta, sentindo uma onda de orgulho. Era nossa quinta indicação, mas a primeira para o prêmio máximo. Chamei a equipe para um brinde improvisado com o espumante que guardávamos para ocasiões especiais. A gente merece, falei, olhando para cada rosto que me acompanhava nessa jornada, sem saber que para alguns deles, essa seria nossa última celebração juntos. Felipe parecia incomumente animado, verificando seu celular a cada poucos minutos com um sorriso enigmático. Vou preparar uma surpresa para depois da premiação, sussurrou quando me abraçou. Por um segundo, pensei ter visto ele trocar um olhar com Renata, mas descartei a ideia. Nos últimos meses, eu andava trabalhando demais, dormindo de menos, e minha imaginação ocasionalmente pregava peças. Afinal, essas duas pessoas eram os alicerces da minha vida profissional e pessoal. Que motivo teriam para conspirar? Foi no mesmo dia que notei as primeiras discrepâncias nas contas da empresa. Transferências para fornecedores desconhecidos, pagamentos duplicados que não reconheci, movimentações para uma conta corporativa estranha. Chamei Felipe na minha sala, mostrando as notificações no meu celular. É só uma reestruturação financeira que estou implementando. Ele explicou com aquela tranquilidade que sempre me desarmava. Confia em mim, estou preparando a empresa para crescer depois do prêmio. Sua explicação soava razoável e eu tinha 1000 outras preocupações urgentes naquele momento. Você assinou aqui sem ler de novo, não foi? Felipe perguntou dias depois, com um leve tom de reprovação, enquanto me passava mais um contrato. Eu finalizava o portfólio para a premiação e, como de costume, assinei sem dar muita atenção. Um dia isso ainda vai te causar problemas, ele comentou, num tom que deveria ter me alertado. Quem desconfia da pessoa com quem divide a escova de dentes no porta-escovas? Quem imagina traição nos pequenos comentários de alguém que conhece há mais de uma década? Eu certamente não. E talvez esse tenha sido meu maior erro, confundir familiaridade com confiabilidade. A semana da premiação foi intensa. A equipe finalizava outros 3 projetos importantes, e eu mal via Renata, sempre em reuniões estratégicas, fora do escritório. Felipe também andava misterioso, frequentemente ao telefone em conversas sussurradas. Quando questionei, disse que estava organizando uma surpresa para celebrarmos caso ganhássemos. Vai mudar nossas vidas, garantiu, beijando-me rapidamente antes de sair para mais uma reunião não especificada. Eu estava ocupada demais verificando cada detalhe da apresentação final para notar os sinais que agora parecem tão óbvios. Marco, meu designer júnior mais talentoso, veio até minha sala com expressão preocupada. Ouvi alguns rumores estranhos, Bia, comentou nervosamente, ajustando os óculos como sempre fazia quando estava ansioso. Dizem que a Perspectiva vai mudar completamente após a premiação. Tranquilizei-o, atribuindo os boatos à inevitável fofoca de escritório que sempre precede grandes eventos. Nada muda sem que eu discuta com vocês primeiro, prometi, com a segurança de quem acredita controlar seu destino. Naquele momento, já havia assinado documentos que contradiziam completamente essa promessa, sem sequer perceber. Luísa me ligou na véspera da premiação, com aquela urgência na voz que só uma irmã reconhece. Pesquisei a tal empresa que você mencionou recebendo transferências da Perspectiva. Paradigma Consultoria foi registrada há 6 meses e tem ligação com uma holding nas Ilhas Cayman. Meu estômago deu um nó. Como assim? Quem são os donos? Perguntei, sentindo o primeiro calafrio de apreensão. Não consegui essa informação ainda, mas estou trabalhando nisso. Só tome cuidado amanhã, ok? Desliguei intrigada, mas logo fui envolvida nos preparativos finais para o grande dia, afastando as preocupações como quem empurra poeira para baixo do tapete. Na manhã da premiação, vesti meu terno vermelho, minha cor da sorte desde a faculdade, e me olhei no espelho. Aos 38 anos, com algumas linhas de expressão que contavam histórias de noites sem dormir e projetos entregues no limite, eu havia construído algo do qual me orgulhava profundamente. Hoje é só a confirmação do que você já conquistou, disse a mim mesma, ajustando o broche dourado que herdei de minha avó. Felipe me buscou, impecável em seu terno italiano, e Renata nos encontrou no saguão do hotel da cerimônia.
Ela usava um vestido preto elegante que nunca tinha visto antes e parecia estranhamente serena para alguém normalmente agitado em dias importantes. Pronta para mudar de vida? Ela perguntou com uma entonação peculiar. Eu sorri, interpretando a frase como uma referência ao nosso iminente sucesso internacional. Se eu soubesse como aquela pergunta era literal. O auditório estava repleto de rostos conhecidos do mercado publicitário brasileiro. Sentei entre Felipe e Renata na terceira fileira, sentindo aquela familiar mistura de ansiedade e esperança que acompanha momentos decisivos. Nossa campanha Respire apareceu na tela gigante, arrancando murmúrios aprovadores da plateia. Felipe apertou minha mão com força incomum. O presidente do júri subiu ao palco com um envelope dourado e eu já antecipava mentalmente meu discurso de agradecimento. Antes de anunciar o vencedor, o presidente disse, ajustando os óculos com solenidade incomum. Temos um anúncio importante. A sala ficou em silêncio absoluto. A campanha da perspectiva foi desclassificada por violação ética. A tela mostrou lado a lado nossa campanha e outra quase idêntica de uma agência chilena de 2 anos atrás. Recebemos evidências conclusivas de plágio. O mundo pareceu desacelerar. As vozes ao redor ficaram abafadas, como se eu estivesse submersa. Tentei levantar para protestar. Eu nunca tinha visto aquela campanha chilena em minha vida, mas minhas pernas não respondiam. Virei-me para Felipe e Renata, esperando ver choque e indignação. O que vi foi algo muito diferente. Eles não pareciam surpresos, pareciam preparados. Saí do auditório como se estivesse em transe, seguida por olhares e cochichos dos colegas de profissão. No saguão, tentei ligar para o escritório com dedos trêmulos. Ninguém atendeu. Pedi um táxi e parti para a perspectiva, sentindo uma apreensão crescente. Ao chegar, deparei-me com uma cena surreal. Funcionários saindo com caixas, equipamentos sendo removidos, uma atmosfera de fim. Marco me viu e desviou o olhar, visivelmente constrangido. O que está acontecendo? Perguntei, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Corri para minha sala apenas para descobrir que a porta estava trancada. Meu código de acesso foi rejeitado pelo sistema. Foi então que notei a nova placa sendo instalada na recepção. Paradigma Criação. Felipe e Renata chegaram minutos depois, com a calma de quem executa um plano longamente arquitetado. Você deveria ler o que assina, Bia, Felipe comentou, entregando-me uma pasta com documentos que eu vagamente reconhecia. Com horror crescente, li os títulos: Transferência de Propriedade Intelectual, Renúncia ao Controle Acionário, Dissolução da Sociedade Original. Minha assinatura estava em todos eles, em páginas que eu certamente não tinha lido com atenção. Precisávamos da sua assinatura para finalizar tudo legalmente, mas não precisamos mais de você, Renata explicou, com uma frieza que contradiz completamente nossa amizade de décadas. A propósito, eu e Felipe estamos juntos há 1 ano. Você estava ocupada demais para notar. As palavras me atingiram como golpes físicos. Fiquei ali, imóvel, enquanto eles saíam, deixando-me sozinha no que antes era meu império. Agora apenas uma sala vazia, com o logotipo sendo removido da parede. 12 anos de trabalho, de sonhos, de criação, tudo desaparecendo diante dos meus olhos impotentes. Saí do prédio da perspectiva, agora paradigma, em estado de choque. A chuva fina que caía sobre São Paulo parecia um detalhe irônico, como se o universo quisesse sublinhar meu drama pessoal com efeitos especiais. Sentada num café da esquina, com as mãos ainda trêmulas, liguei para Maurício Fontes, advogado que havia nos assessorado desde a fundação da empresa. Beatriz, preciso ser honesto, ele disse após ouvir meu relato atordoado. Os documentos que você assinou são bastante sólidos do ponto de vista legal. Maurício explicou pacientemente que Felipe havia estruturado os contratos de forma meticulosa. Ele criou uma série de emendas aparentemente inocentes, que, quando combinadas, efetivamente transferiram o controle e a propriedade intelectual para a nova empresa. O advogado suspirou do outro lado da linha. Poderíamos contestar, claro, alegando que você foi induzida ao erro, mas seria um processo longo, custoso e com chances incertas de sucesso. Minha garganta fechou com a realidade das palavras dele.
O impacto financeiro foi imediato e devastador. Sem acesso às contas da empresa, descobri que meu cartão de crédito pessoal estava no limite e minhas economias eram surpreendentemente escassas, resultado de ter reinvestido quase tudo na perspectiva ao longo dos anos. Em 2 semanas, não consegui pagar o aluguel do apartamento no Itaim. O proprietário, com quem sempre tive ótima relação, deu-me 1 mês para regularizar a situação, mas ambos sabíamos que seria impossível. Precisei vender meu carro e diversos itens pessoais para conseguir um mínimo de liquidez. Na 3ª semana após o colapso, mudei-me para o apartamento da minha irmã em Pinheiros. Um espaço aconchegante, mas minúsculo para 2 pessoas. Luísa reorganizou sua rotina para me acomodar, transformando seu pequeno escritório em um quarto improvisado para mim. É temporário, Bia, ela dizia, enquanto eu empilhava as poucas caixas com pertences que consegui manter. Temporário, repeti em voz baixa, sem acreditar nas minhas próprias palavras. Aos 38 anos, eu havia perdido não apenas minha empresa, mas também minha independência, meu relacionamento e, o pior de tudo, minha identidade profissional. Quem era Beatriz Fernandes sem a perspectiva? À medida que as semanas passavam, a extensão da traição tornava-se mais clara. Luísa, usando suas habilidades de programadora, conseguiu acessar alguns e-mails antigos do servidor da Perspectiva que Felipe não havia bloqueado. Eles planejavam isso há pelo menos 1 ano, Bia. Ela disse numa noite, mostrando-me trocas de mensagens entre Felipe e Renata, datadas de 14 meses atrás. A frieza calculista nas comunicações entre eles me fez sentir fisicamente doente. Recordei momentos específicos do último ano que agora faziam terrível sentido. Aquela vez em que Renata insistiu que eu viajasse para um congresso em Florianópolis, enquanto ela cuidaria de tudo. Ou quando Felipe sugeriu que eu tirasse uma semana de descanso no litoral norte para recarregar a criatividade. Cada lembrança agora recontextualizada provocava uma nova onda de náusea. Não foram apenas atos isolados de traição, mas uma campanha meticulosamente orquestrada para me manter distraída enquanto eles construíam a estrutura da paradigma. O aspecto mais doloroso foi descobrir que Renata e Felipe não apenas me traíram profissionalmente, mas também mantinham um relacionamento secreto enquanto ele ainda estava comigo. Encontrei fotos deles juntos em um resort em Angra dos Reis, numa data em que Felipe supostamente estava em uma conferência financeira em Curitiba. Nas imagens, eles brindavam com champanhe, sorrindo com a cumplicidade de quem compartilha um segredo delicioso. Aquela viagem aconteceu 3 dias depois do meu aniversário, que celebramos com um jantar romântico, onde ele me deu um par de brincos, que agora percebi serem mais um presente de despedida disfarçado do que uma demonstração de afeto. As tentativas de encontrar trabalho foram frustrantes e humilhantes. A acusação de plágio havia manchado minha reputação no mercado. Descobri que Felipe e Renata haviam espalhado, discretamente, rumores sobre minha crescente instabilidade criativa e problemas éticos. Antigos clientes recusavam-se a atender minhas ligações. Colegas com quem mantinha relações cordiais há anos, subitamente estavam muito ocupados para me encontrar. Era como se eu tivesse sido não apenas roubada, mas apagada do mapa profissional que ajudei a desenhar durante mais de 1 década. Dezembro chegou com aquele calor opressivo de São Paulo, aumentando a sensação de sufocamento que eu já experimentava internamente. Passava horas deitada na cama improvisada no apartamento de Luísa, olhando para o teto, incapaz de reunir energia para as tarefas mais básicas. Minha irmã fazia o possível para me animar, mas até seu otimismo habitual começava a mostrar sinais de desgaste. Você precisa sair desse apartamento, Bia. Ela insistia todas as manhãs antes de ir trabalhar. Pelo menos vá tomar um café na padaria. Qualquer coisa. O pior momento foi quando, num impulso autodestrutivo, apaguei todos os meus portfólios digitais e contas profissionais em redes sociais. Para que manter isso? Quem vai contratar uma plagiadora? Disse a Luísa, que me olhava com uma mistura de preocupação e impaciência. Ela não respondeu, apenas saiu do apartamento batendo a porta. Voltou horas depois com uma caixa de chocolates belgas, minha fraqueza desde sempre, e um olhar determinado. Acabou o tempo de lamentação, Beatriz. Não vou ficar assistindo você se autodestruir por causa daqueles 2.
Naquela noite, Luísa me contou sobre seu último projeto. Estava desenvolvendo um sistema de autenticação digital para criadores de conteúdo que poderia comprovar a autoria e cronologia de trabalhos criativos. Sabe quem me deu essa ideia? Você. Naquela conversa, há 5 anos, sobre como os criativos precisam proteger suas obras. Foi a primeira vez em semanas que senti algo além de apatia, uma pequena faísca de interesse. Ainda assim, a ideia de voltar ao mundo do design parecia tão distante quanto escalar o Everest, teoricamente possível, mas completamente fora do meu alcance atual. Nas primeiras semanas de janeiro, recebi a notícia de que a Paradigma havia fechado um contrato com a Global Media, conglomerado internacional que eu vinha tentando conquistar há anos para a perspectiva. A dor da perda profissional misturava-se ao sentimento de injustiça. Eles não apenas haviam roubado meu passado, mas também meu futuro projetado. Naquela noite, cheguei ao fundo do poço. Sentada na sacada do apartamento de Luísa, olhando a cidade iluminada, permiti-me considerar brevemente como seria simplesmente desistir de tudo. Foi o momento mais escuro, quando o vazio parecia a única coisa real em minha vida. Você vai comigo à exposição de arte digital hoje à noite, e não aceito não como resposta. Luísa estava parada na porta do quarto, com aquela postura determinada que lembrava nossa mãe. Estou trabalhando com o curador do evento na implementação do sistema de autenticação, e prometi que levaria minha irmã designer. Tentei argumentar que não estava em condições, mas ela já havia separado roupas para mim, incluindo um blazer vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião. Chega de preto, Bia. O luto profissional precisa ter um prazo de validade. A exposição estava sendo realizada numa antiga fábrica reformada na Vila Leopoldina. O espaço, com seus tijolos expostos e estrutura industrial preservada, estava transformado por instalações digitais impressionantes. Contra minha vontade inicial, senti-me atraída pelas obras, observando detalhes técnicos e soluções criativas. Foi quando uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados num corte Chanel e uma postura elegante, aproximou-se. Você é Beatriz Fernandes, não? Da campanha Minutos Preciosos para a Fundação Tempo? Fiquei momentaneamente sem palavras, surpresa por alguém se lembrar de um trabalho de 6 anos atrás. Sou Helena Torres, ela continuou, estendendo a mão. Curadora-chefe do Festival Internacional Arte Sem Fronteiras. O nome era familiar. Helena era uma das figuras mais respeitadas no cenário artístico brasileiro. Aquela campanha sua mudou completamente a forma como abordamos o tempo nas artes visuais contemporâneas. Tenho acompanhado seu trabalho desde então. Ela falava como se não soubesse do escândalo recente, ou pior, como se ele não importasse. Nossa conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Helena comentou especificamente sobre elementos técnicos e conceituais de vários projetos que eu havia realizado ao longo dos anos. Em nenhum momento mencionou a controvérsia da premiação ou a acusação de plágio. Quando finalmente toquei no assunto, ela dispensou o tema com um gesto elegante. Minha querida, estou há tempo suficiente nesse meio para reconhecer uma sabotagem quando vejo uma. Interessa-me o que você cria, não o que dizem sobre você. Foi então que ela fez a proposta: redesenhar completamente a identidade visual do Festival Internacional. Ah, e só para você saber, Helena acrescentou, enquanto me passava seu cartão de visitas com o e-mail particular anotado à mão no verso. Recebi ontem uma proposta da Paradigma Criação para esse mesmo projeto. Aparentemente eles estão muito interessados em trabalhar conosco. Ela sorriu, com uma expressão que misturava conspiração e desafio. Seria interessante ver as duas propostas lado a lado, não acha? Quando voltei para o apartamento naquela noite, não consegui dormir. Pela primeira vez em meses, não era insônia causada pela depressão, mas pela eletricidade de possibilidades se abrindo, e pelo primeiro lampejo genuíno de esperança. Não acredito que você nunca mencionou isso, exclamei para Luísa na manhã seguinte, enquanto ela me mostrava um disco rígido externo escondido numa caixa de sapatos. Backups semanais de todos os seus projetos dos últimos 8 anos, ela explicou com um sorriso orgulhoso. Comecei a fazer isso depois daquele incidente com o servidor em 2016, lembra?
Você perdeu uma semana inteira de trabalho na campanha para o Ministério da Saúde. Abracei minha irmã com uma intensidade que a pegou de surpresa. Ali estavam não apenas arquivos, mas a prova tangível da minha história profissional, salva da destruição auto-infligida. Nos dias seguintes, mergulhei no projeto para o festival com uma energia renovada. Instalei-me na pequena mesa de jantar do apartamento, transformando-a em estação de trabalho improvisada. Helena havia me enviado os materiais das edições anteriores, junto com um briefing detalhado sobre a visão para a próxima edição, que teria como tema Criação na Era da Reprodutibilidade Digital, uma ironia que não passou despercebida. O festival reuniria artistas de 15 países em São Paulo, com instalações espalhadas por diversos espaços culturais da cidade. Luísa observava minha transformação com uma mistura de alívio e satisfação. "É bom te ver trabalhando de novo", comentou uma noite, enquanto me trazia uma xícara de chá. "Estou pensando em adaptar meu sistema de autenticação especificamente para o projeto do festival. Poderíamos criar uma assinatura digital única para cada elemento do design, com registro de data e hora que comprove quando foi criado." Seus olhos brilhavam com entusiasmo técnico. Seria como um DNA criativo impossível de falsificar. A ideia era brilhante, não apenas funcional para o tema do festival, mas também uma proteção contra futuras tentativas de roubo criativo. Helena nos apresentou a Daniel Moreira, um advogado especializado em propriedade intelectual no ambiente digital. "O que Felipe e Renata fizeram pode ser legalmente astuto, mas deixou vulnerabilidades", explicou ele após analisar a documentação que conseguimos reunir. "Especialmente considerando que vocês têm evidências de datação anterior para muitos dos designs que estão usando." Daniel propôs uma estratégia gradual. Em vez de um confronto legal imediato, documentaríamos meticulosamente cada instância de uso indevido de minhas criações originais pela Paradigma. "Não se trata de vingança rápida, mas de justiça bem fundamentada", concluiu, ajustando os óculos de armação grossa. Pela primeira vez, comecei a vislumbrar um caminho não apenas para sobreviver, mas para reconstruir. Fevereiro chegou com um convite inesperado de Helena. Ela ofereceu um espaço livre no Instituto Cultural, onde trabalhava para que eu pudesse desenvolver o projeto do festival. "Tem luz natural, ar-condicionado e, o mais importante, não é o apartamento da sua irmã", brincou ela ao me mostrar a sala ampla no 3º andar do casarão restaurado em Higienópolis. O lugar tinha um charme que contrastava completamente com o minimalismo corporativo da perspectiva. Piso de madeira original, janelas altas e uma vista para um jardim interno tranquilo. Foi lá que Marco me encontrou, 2 semanas depois. Meu ex-designer júnior parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro, como se temesse ser seguido. "Precisava te ver, Bia", disse ele, após eu garantir que estávamos sozinhos. "As coisas na Paradigma estão estranhas." Marco então revelou que Felipe e Renata estavam sistematicamente reutilizando meus designs antigos, fazendo apenas modificações superficiais e apresentando-os como novos. Eles têm todos os arquivos originais e estão forçando a equipe a adaptar seu estilo. É basicamente uma fábrica de plágio legalizado. A informação era ao mesmo tempo perturbadora e potencialmente útil. Marco aceitou meu convite para juntar-se ao projeto do festival nas horas vagas, um eufemismo para sua insatisfação crescente na Paradigma. Ele trouxe consigo 2 outros ex-funcionários da perspectiva que haviam sido dispensados por questionarem as práticas éticas da nova gestão. Nosso pequeno estúdio improvisado começou a ganhar forma orgânica, com cada membro contribuindo não apenas com habilidades técnicas, mas também com uma nova energia colaborativa que eu nunca havia experimentado na estrutura hierárquica da perspectiva. No final de fevereiro, recebi um e-mail de uma estudante de design que havia participado de um workshop que ministrei no ano anterior. Ela anexou fotos de uma apresentação recente da Paradigma para um novo cliente, a mesma Global Media, que havia sido meu alvo por tanto tempo. As imagens mostravam slides com elementos claramente derivados de designs que eu havia criado, incluindo um sistema cromático que desenvolvi especificamente para mídias digitais. Encaminhei o material para Daniel, que respondeu com uma única frase: "Mais uma peça do quebra-cabeça. Continue documentando."
Naquela noite, tive o primeiro sonho não angustiante em meses. Estava em um tribunal imaginário e cada jurado era uma versão de mim mesma em diferentes fases da vida profissional. O veredicto unânime? Recomeçar. Março trouxe novidades que alteraram significativamente o cenário. Através de um contato de Helena, descobrimos que a Paradigma estava na fase final de negociação com a Global Media para um contrato de exclusividade que duraria 3 anos. É um projeto de redesign completo da presença digital deles na América Latina, explicou Marco, que ainda mantinha contato com colegas na empresa. Felipe está apostando tudo nisso, inclusive prometeu resultados baseados em técnicas comprovadas anteriormente. Não era difícil decifrar o eufemismo. Ele planejava usar meu estilo e abordagem que já haviam funcionado em projetos semelhantes. Daniel sugeriu uma ação mais direta, compilar um dossiê com evidências de plágio e enviar diretamente para o CEO da Global Media antes da assinatura do contrato. Juridicamente, isso poderia ser arriscado, ele ponderou, mas eticamente é dever de vocês alertar um cliente potencial sobre práticas questionáveis. Helena discordou. Isso seria visto como um ato de desespero, e Felipe certamente manipularia a narrativa para fazer Beatriz parecer uma ex-sócia amargurada tentando sabotar a empresa por vingança. No meio do debate, permaneci silenciosa, considerando uma terceira via que começava a se formar em minha mente. O dilema moral tornava-se mais complexo à medida que considerávamos as consequências de qualquer ação. Expor Felipe e Renata imediatamente poderia prejudicar funcionários inocentes da Paradigma que dependiam daqueles empregos. Por outro lado, permitir que continuassem explorando meu trabalho e reputação parecia uma rendição inaceitável. Há uma diferença crucial entre vingança e justiça, observou Helena durante um de nossos almoços no jardim do Instituto. A vingança busca infligir dor equivalente, enquanto a justiça busca restaurar o equilíbrio. Suas palavras ressoaram profundamente, ajudando-me a clarificar o que realmente buscava. No final de março, quando nossa proposta para o festival estava quase finalizada, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Era Sérgio Assunção, CEO da Global Media, convidando-me para uma reunião informal. Helena Torres falou muito bem do seu trabalho e estou curioso para conhecê-la pessoalmente, explicou ele. Sei que está desenvolvendo algo para o Festival Internacional, mas gostaria de discutir possíveis colaborações futuras. Após desligar, liguei imediatamente para Helena, que admitiu ter mencionado meu nome durante um jantar beneficente. Não forcei nada, apenas comentei sobre o talento excepcional que estava trabalhando no projeto do festival. O resto foi curiosidade natural dele. O destino estava oferecendo uma oportunidade que eu não havia previsto ou planejado. E isso tornava a decisão ainda mais complexa. A reunião com Sérgio Assunção aconteceu em um café discreto nos jardins, longe dos circuitos habituais de executivos da mídia. Aos 65 anos, ele emanava aquela confiança tranquila de quem já navegou por inúmeras transformações da indústria. Vou ser direto, Beatriz, disse ele após os cumprimentos iniciais. Estamos prestes a fechar um contrato com a Paradigma Criação, mas algo me incomoda na proposta deles. Há uma falta de autenticidade. Mantive minha expressão neutra, embora meu coração disparasse. O que exatamente você busca em uma parceria criativa? Perguntei, desviando de qualquer comentário sobre meus ex-sócios. Nossa conversa fluiu naturalmente para uma discussão sobre minha visão de design na era digital, focando especialmente na questão da originalidade e atribuição. Sem mencionar diretamente a Paradigma, consegui articular uma abordagem que contrastava implicitamente com as práticas que Marco havia descrito. Sérgio ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno de capa de couro. Ao final, ele fez a proposta que eu não esperava. Gostaria que você também apresentasse uma proposta para nós, sem compromisso, apenas para termos opções. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de texto de Felipe, o primeiro contato desde nossa separação. Sei da sua reunião com Sérgio. Sugiro fortemente que você recuse qualquer oferta da Global Media. Tenho informações sobre erros graves em seus projetos passados que prefiro não ter que divulgar. A ameaça era clara, mas também reveladora. Ele estava assustado. Em vez de raiva, senti uma estranha calma.
Reencaminhei a mensagem para Daniel, que a classificou imediatamente como tentativa de coação, documentável e acionável. A linha entre ser vítima e agente de meu próprio destino nunca esteve tão claramente definida. Daniel apresentou duas opções: entrar com uma ação judicial imediata contra Felipe por coação e difamação, ou seguir um caminho mais estratégico, aceitando a proposta de Sérgio e preparando-me para um confronto indireto através de nosso trabalho. Luísa, sempre prática, acrescentou uma terceira via. Por que não fazer os dois? Documentar legalmente a coação enquanto avançamos com o projeto? Helena, que havia se tornado uma mentora inesperada nesse processo, ofereceu a perspectiva decisiva. A verdadeira vitória não está em derrubar seus oponentes, mas em erguer-se acima deles. Naquela noite, enviei minha resposta a Sérgio. Aceitaria o desafio de apresentar uma proposta alternativa para a Global Media. Também respondi a Felipe com uma única frase: obrigada pelo aviso. Estou ansiosa para nos encontrarmos novamente em circunstâncias profissionais. A reação dele foi rápida e reveladora. Um telefonema não atendido seguido por 3 mensagens cada vez mais agressivas. O medo dele era palpável, e pela primeira vez em meses senti o controle retornando às minhas mãos. Abril chegou com aquela vibração típica do outono paulistano, um alívio do calor sufocante, trazendo clareza e foco renovados. Nossa pequena equipe trabalhava em ritmo intenso no Instituto Cultural, finalizando 2 propostas paralelas: a identidade visual para o Festival Internacional e a apresentação para a Global Media. Luísa havia aperfeiçoado seu sistema de autenticação, criando uma interface elegante que permitia verificar a origem e cronologia de cada elemento criativo. É como um certificado de nascimento digital para ideias, explicou ela durante nossa apresentação interna. A abordagem que desenvolvemos para o festival era revolucionária. Em vez de uma identidade visual rígida e controlada, criamos um sistema evolutivo que permitia a cada artista participante adicionar sua própria assinatura digital ao framework básico, preservando simultaneamente a coesão visual e a individualidade criativa. Helena ficou visivelmente emocionada ao ver a proposta final. Você transformou uma tragédia pessoal em uma revolução conceitual, comentou ela, apertando minha mão. Esta não é apenas uma resposta ao que aconteceu com você, mas uma contribuição genuína para o futuro da criação colaborativa. Para a Global Media, desenvolvemos uma estratégia visual que incorporava elementos de transparência e atribuição diretamente no design. Cada componente carregava sutilmente a assinatura de seu criador original. É como um código de ética embutido na estética, explicou Marco durante nossa revisão final. O mais importante: tudo era completamente original, desenvolvido especificamente para este projeto, sem qualquer elemento reciclado de trabalhos anteriores. Daniel revisou cuidadosamente ambas as propostas para garantir que estávamos legalmente protegidos, especialmente considerando as ameaças veladas de Felipe. Na véspera das apresentações, recebi um e-mail anônimo com capturas de tela da proposta da Paradigma para a Global Media. Como suspeitávamos, eles haviam canibalizado diversos elementos de meus trabalhos anteriores, apenas superficialmente modificados. Mais chocante ainda, reconheci componentes do próprio projeto do festival no qual estávamos trabalhando. Alguém havia vazado informações. Após uma investigação rápida e tensa, descobrimos que um estagiário recém-contratado estava simultaneamente trabalhando para Felipe. Em vez de demiti-lo, decidi uma abordagem diferente. Continue fornecendo informações, instruí, sob o olhar perplexo de Marco. Mas a partir de agora, apenas o que deliberadamente quisermos que eles vejam. Era a primeira vez que me permitia utilizar táticas que antes consideraria abaixo de meus princípios, e surpreendentemente, não senti remorso. O Festival Internacional abriu suas portas em uma quinta-feira ensolarada de maio, com a vernissage principal no pavilhão da Bienal no Ibirapuera. Chegamos cedo para os ajustes finais, apenas para descobrir que a Paradigma havia realizado sua apresentação na noite anterior, aproveitando os contatos de Renata com um dos diretores do evento. Helena estava visivelmente contrariada. Eles anteciparam a apresentação sem me consultar, explicou. Uma manobra típica para tentar garantir vantagem.
Respirei fundo, controlando a ansiedade que ameaçava me dominar. Nossa apresentação começou pontualmente às 10 horas para o comitê curatorial completo. Enquanto explicava o conceito da identidade visual evolutiva, notei os olhares trocados entre os membros do júri, expressões que oscilavam entre surpresa e reconhecimento. O diretor artístico finalmente comentou: "Interessante como sua abordagem difere fundamentalmente da que vimos ontem, embora ambas explorem colaboração digital." No final da apresentação, utilizei o sistema de autenticação de Luísa para demonstrar o diferencial do nosso projeto. 3 horas depois, recebemos a notificação oficial. Nossa proposta havia sido selecionada para o festival. A primeira batalha estava vencida. No dia seguinte, pela manhã, foi a apresentação para a Global Media. O contraste não poderia ser mais dramático, das roupas coloridas e ambiente informal da Bienal para o minimalismo corporativo da sala de reuniões na sede brasileira do conglomerado. Sérgio havia organizado as apresentações em sequência. Primeiro a Paradigma, depois nossa proposta. Sentei-me discretamente no fundo da sala durante a apresentação de Felipe e Renata, observando como eles navegavam pelo material que eu agora sabia ser substancialmente derivado de meu trabalho anterior. E, ironicamente, de versões preliminares do projeto que havíamos vazado propositalmente. Quando chegou minha vez, não mencionei a Paradigma, nem fiz qualquer referência ao passado compartilhado. Concentrei-me exclusivamente na proposta, enfatizando o sistema de autenticação desenvolvido por Luísa como diferencial competitivo. Em um mundo onde a originalidade é cada vez mais questionada, oferecemos não apenas design, mas proveniência verificável de cada elemento criativo, expliquei, demonstrando como o sistema funcionava em tempo real. Percebi Sérgio inclinando-se para a frente, genuinamente intrigado, enquanto Felipe e Renata, que haviam permanecido para minha apresentação, trocavam olhares crescentemente inquietos. Ao mostrar a relação entre meu trabalho no festival, que mencionei que havia sido selecionado, e a proposta para a Global Media, vi no rosto de Sérgio que estávamos no caminho certo. A decisão da Global Media veio 3 dias depois, através de um e-mail formal de Sérgio. Haviam escolhido nossa proposta. O e-mail incluía um parágrafo específico que fez meu coração acelerar. Apreciamos particularmente a ênfase em originalidade e atribuição transparente, valores que consideramos fundamentais para nossa própria marca. Quase simultaneamente, Helena me ligou com notícias do festival. A Paradigma havia entrado com um recurso formal contestando nossa vitória. Eles estão alegando que você teve acesso privilegiado ao conceito deles e que há similaridades indevidas entre as propostas, explicou Helena. A estratégia era clara. Tendo perdido ambas as competições, Felipe buscava deslegitimar nossas vitórias. A reunião decisiva aconteceu na sede da Global Media, com a presença não apenas de Sérgio e sua equipe, mas também dos representantes do Festival Internacional. Felipe parecia confiante ao detalhar as supostas violações, apresentando documentos e evidências de similaridades entre as propostas. Quando terminou, pedi permissão para responder às acusações de uma forma não convencional. Conectei meu laptop ao projetor da sala e iniciamos uma análise detalhada usando o sistema de Luísa. Para cada projeto, o sistema mostrava a cronologia completa, desde os primeiros esboços até a versão final, com data e hora verificáveis através de uma blockchain independente. Mais importante, demonstrava como esses projetos haviam sido desenvolvidos antes mesmo da formação da Paradigma. O interessante, comentei, é que podemos também analisar o processo inverso. Com alguns cliques, o sistema revelou padrões claros de apropriação da Paradigma sobre trabalhos que haviam sido inequivocamente criados por mim antes da separação. O silêncio na sala era quase físico. Felipe tentou interromper várias vezes, mas cada objeção era calmamente respondida com mais evidências documentadas. Finalmente, Sérgio levantou-se. Está claro para todos nós quem está criando o trabalho original e quem está reciclando. Os representantes do festival confirmaram na mesma hora que manteriam nossa proposta como vencedora e rejeitariam o recurso da Paradigma. Em um único momento, ambas as vitórias foram confirmadas e blindadas contra contestações futuras.
Não foi apenas uma vitória de Beatriz sobre Felipe e Renata, mas uma vitória da originalidade sobre a apropriação. Enquanto Felipe e Renata saíam da sala, senti uma complexa mistura de emoções. Satisfação, certamente, mas também uma estranha compaixão pelo desespero evidente em seus rostos. A vingança, descobri naquele momento, não era tão doce quanto a justiça. Havia algo libertador em vencer, não por destruí-los, mas por criar algo genuinamente superior. Helena apertou minha mão discretamente sob a mesa. Agora, sussurrou, começa a verdadeira reconstrução. As semanas seguintes trouxeram desdobramentos em cascata. A Global Media não apenas cancelou as negociações com a Paradigma, mas também emitiu um comunicado interno sobre práticas éticas em criação digital, que rapidamente vazou para o mercado. O efeito dominó foi impressionante. Outros clientes começaram a questionar a originalidade dos trabalhos da Paradigma, exigindo auditorias criativas. Felipe tentou responsabilizar funcionários subordinados, alienando ainda mais sua própria equipe. Renata, percebendo o naufrágio iminente, tentou contato comigo para uma reconciliação, proposta que educadamente declinei. O Festival Internacional foi um sucesso retumbante, com nossa identidade visual recebendo elogios especiais da imprensa internacional. Nosso sistema de autenticação tornou-se tão comentado quanto as próprias obras expostas. O aspecto colaborativo e verificável transformou-se em tema de debates nos painéis do evento. Helena aproveitou o momento para anunciar uma nova iniciativa, um centro permanente de inovação criativa focado em autenticidade e colaboração ética. E estou feliz em anunciar que Beatriz Fernandes será nossa diretora de criação, declarou durante a cerimônia de encerramento. A oferta havia sido feita na semana anterior, e após consideração cuidadosa, aceitei, não como um ponto final, mas como uma plataforma para o que viria a seguir. Durante esse período, mantive contato discreto com diversos ex-funcionários da Perspectiva que haviam saído ou sido demitidos da Paradigma. Marco foi fundamental nesse processo, atuando como ponte entre seu antigo e novo mundo profissional. Em nossas conversas, uma ideia começou a formar-se, não de reconstruir o que havia sido perdido, mas de criar algo fundamentalmente diferente. E se, em vez de uma agência tradicional com hierarquia vertical, criássemos uma cooperativa criativa? Propus durante um de nossos jantares informais. A ideia ressoou instantaneamente. Em julho, quando a poeira começou a assentar, organizamos o lançamento oficial da Colaborativa, um modelo de negócio híbrido onde designers, programadores e estrategistas trabalhavam como associados, não empregados, com propriedade compartilhada sobre as criações. O sistema de autenticação de Luísa estava no coração da operação, garantindo atribuição clara e proteção para todos os envolvidos. Para minha surpresa, o evento de lançamento atraiu não apenas nosso pequeno círculo inicial, mas dezenas de criativos intrigados pelo novo modelo, incluindo vários que anteriormente trabalhavam na Paradigma. A notícia chegou uma semana depois do lançamento. A Paradigma estava encerrando suas operações. Felipe havia deixado o país para uma oportunidade internacional, não especificada. Renata tentava reorganizar os fragmentos como uma consultoria menor, mas a reputação da empresa estava irremediavelmente comprometida. Daniel me trouxe a informação com uma expressão neutra, claramente tentando avaliar minha reação. "Como você se sente?" perguntou depois de um momento. Refleti honestamente antes de responder. "Não sinto a satisfação que imaginei que sentiria", admiti. Talvez porque entendi que a verdadeira vitória não estava em vê-los cair, mas em me reerguer de uma forma que nunca teria considerado antes. Da janela do novo escritório da Colaborativa, um loft arejado em pinheiros com paredes cobertas de ideias e protótipos, observei o movimento da cidade lá embaixo, São Paulo, sempre se reinventando após cada crise, cada decepção, assim como eu. Na mesa de reuniões central, Luísa conduzia uma sessão com novos associados, explicando o sistema de autenticação que agora estávamos oferecendo como serviço independente para criadores de todas as áreas. Marco coordenava um grupo trabalhando na expansão do projeto da Global Media. Helena havia acabado de sair após discutirmos nossa participação no próximo Festival Internacional,
agora como parceiros institucionais, não apenas fornecedores. A última assinatura que coloquei não foi em um contrato ou documento legal, mas no manifesto da colaborativa, emoldurado na parede principal. Criamos juntos, crescemos juntos, pertencemos juntos. Era o encerramento de um capítulo e o começo de algo inteiramente novo. Não definido pela traição que havia sofrido, mas pela visão que havia descoberto através dela.